Oi, gente, tudo bem? Bem, vou falar agora sobre a aula 5, que na verdade é o estudo de caso do Facebook, tá bom? Então, na verdade, eu vou falar aqui do Facebook do ponto de vista de empresa, de marca, um pouco do negócio, um pouco dos riscos do negócio, até para a gente, pessoa física, também entender um pouquinho geral, tá? Um pouco da história geral, mas quem que puder assistir o filme lá, rede social, tudo, é legal que lá também conta bem a história. Não vou entrar em todos os detalhes da história, mas aqui é mais fala pela empresa, que eu acho que é interessante, tá? Então, vamos lá. Antes de falar do Facebook, eu queria colocar um negócio aqui que eu acho interessante a gente falar, que tem a ver com a questão do uso de rede social e tal, a questão da ética dos funcionários com a empresa, coisas assim. E aí é um dado interessante, importante a gente entender, que tem a ver com a questão de absenteísmo. Então, olha só, quando as empresas podem perder... quanto que as empresas podem perder financeiramente por ter cultura organizacional ruim? O que é isso, a cultura organizacional ruim? A gente está falando aqui das pessoas não terem muito compromisso com a empresa, não estão muito nem aí com a empresa, cada um por si, coisas desse tipo. E aí esbarra num problema que é o absenteísmo. Tá? Absenteísmo, traduzindo, falta ao trabalho. Você faltou ao trabalho, chegou atrasado, também é absenteísmo, tá bom? Saiu mais cedo, teve alguma falta por doença, então, o motivo da falta não importa. Você faltou, chegou atrasado, saiu mais cedo, isso é absenteísmo. O que significa isso? Significa dizer que é menos tempo de trabalho que você dedicou para a empresa. Isso significa dizer que você trabalhou menos, produziu menos e a empresa teve prejuízo com isso, porque teve menos horas de trabalho, tá? Não importa muito se você compensou essas horas depois. Claro, importa porque você compensou as suas horas, mas na verdade você afeta aquele momento da empresa, tá? Então isso aqui é considerado absenteísmo, mesmo que você reponha essas horas depois, tá? Porque isso afeta a produção da empresa. E aí a gente vai chegar aqui, ó, pesquisa das consultorias Santo Causa e Pimiento. São consultorias que fizeram uma pesquisa que eu achei bem interessante de eu compartilhar aqui com vocês, tá? Que vocês vão entender por que eu estou colocando isso junto com o Facebook. Então assim, eles entrevistaram 900 pessoas, tá? E aí é o seguinte, 60% afirma ter faltado sem motivos. Então, reflitam aí vocês. Vocês nunca, de repente, teve um dia, alguma coisa assim, que estava um pouquinho amuado, um pouquinho com uma febrinha de leve, uma coisa aí, e dá uma exagerada para faltar ao trabalho. Não vou dizer que isso é falta de ética ou não, a questão não é essa. A questão é só você, de repente, ter tido algum outro motivo não justificável, alguma coisa assim, que acabou faltando ao trabalho, tá? Eu vou dar um exemplo meu, vai. Eu tive uma vez que roubaram a placa do meu carro. Estava estacionado na rua e roubaram a placa do carro. E aí, no dia seguinte eu fui usar o carro, estava sem placa, eu fui parado, coincidentemente, né, aquela coisa, eu fui parado pela polícia, tomei uma multa, que estava sem a placa. Eu falei, mas eu fui roubado ontem à noite. Não deu tempo nem de fazer BO, nem nada. Eu falei, não, mas não pode transitar, isso aqui. Quer dizer, tomei a multa, aí eu tive que ir na delegacia fazer BO e ainda tive que depois tentar recorrer da multa e não sei o que. Me deu um monte de problema, perdi um dia de trabalho só por causa disso, que não tinha nada a ver comigo, mas aconteceu. Tá? E nesse caso eu não estava sem motivo, tá? Tinha um motivo, mas isso é um absenteísmo, aconteceu um caso extraordinário. Liguei para o meu chefe, expliquei, falei, olha, estou na rua, estou tentando resolver isso aqui e tal, tranquilo, depois eu repus, trabalhei extra e tal, mas é uma coisa que aconteceu sem ter nada. Aqui ele está falando o seguinte, não teve motivo aparente, então assim, você deu uma desculpa e acabou não indo. Em média de faltas por ano, conversando com esses 900 entrevistados, eles falaram o seguinte, olha, por ano eu acabo faltando por esses motivos extras, ou doente, ou por outras coisas, 3 vezes por ano, tá? Cada um. Somado aos atrasos de 1 hora por semana por funcionário, que é
equivalente a chegar atrasado 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, acumula na semana, por causa de trânsito, por causa de qualquer assunto, qualquer coisa. Então são atrasos que em média equivale a 1 hora por semana de funcionário. 1 hora por funcionário por semana significa equivalente a 9 dias de trabalho por ano. É só para vocês verem que parece que 15 minutos de atraso aqui, 15 minutos no dia seguinte. Isso acumulado ao longo do ano é bastante coisa, 9 dias de atraso. E aí, quais são as principais desculpas que foram dadas nesses 100 motivos aí? 54% dá um motivo de saúde, sem atestado, eu digo, tá? Então assim, deu saúde, fiquei com dor de cabeça, doente, pode perder o dia de trabalho, coisa assim. Problemas com transporte, 38%, e 14% por problemas com parentes, pessoais ou de animais de estimação. Meu cachorro passou mal, eu tive que levar, não sei o que, o meu gato caiu, se machucou, sei lá, coisas do gênero. Então são vários tipos de desculpas, tá? Não estou dizendo aqui que todas foram mentiras, tá? Não é isso, mas é só para vocês enxergarem os tipos. E a pesquisa mostrou uma coisa bem interessante, porque quando a gente olha isso e tal, para o brasileiro é uma coisa muito corriqueira, a gente talvez não perceba muito, mas dá uma olhada no impacto financeiro por ano em todas as empresas do Brasil. 12,8 bilhões de reais por ano, tá? Que são gastos pela empresa com relação ao absenteísmo. Quer dizer, eu paguei o salário e as pessoas não foram. Então, falta o trabalho, desculpas, e não importa o motivo, tá? Aqui, na verdade, são as faltas, as ausências, por atraso ou falta o dia inteiro. Isso corresponde a 12,8 bilhões por ano. É muito dinheiro, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Bem, aí vamos entrar na questão do estudo de caso do Facebook, tá? Então, o tema principal aqui é a gente discutir sobre o quanto que a gente vale para o Facebook, o quanto a gente é importante para o Facebook, qual é a importância real do Facebook nas nossas vidas, coisas desse tipo, tá? E aí aqui eu estou mostrando uma foto de uma reportagem que saiu na revista Época, isso saiu lá em 2012, tem um motivo porque eu separei esse de 2012, porque era exatamente o momento em que o Facebook estava abrindo o IPO, que são as ações na Bolsa de Nova York. Então, justamente neste momento em que foi possível avaliar quanto valia o Facebook na época, tá? Então já tem um bom tempo que ele está na Bolsa de Valores, e aí vou falar um pouquinho sobre isso também, e aí mostrava um pouco sobre alguns números do Facebook e tal. A reportagem da Época mostrava os números da época, eu vou mostrar os números da época aqui rapidinho, mas eu também atualizei esses números até 2019, mais ou menos, sempre o que eu pude atualizar e conseguir pesquisar aqui como exemplo, tá? Os números não são necessariamente necessários para fazer análise do estudo de caso nem nada, mas ajudam aqui a gente ter uma ideia do tamanho dessa empresa, tá? E aí aqui mostra uma foto do Mark, que é o fundador. Então aí depois vocês seria legal vocês assistirem o filme, a rede social, para entender um pouquinho. Então, para vocês entenderem e terem uma noção, o Mark não é dono sozinho, nunca foi, nem foi o único desenvolvedor. E aí não sei se vocês sabem, o companheiro de quarto dele lá na Universidade de Harvard, onde ele estudava, era um brasileiro, e o brasileiro é que realmente fez o primeiro investimento no Facebook, tá? Sem o dinheiro do brasileiro, provavelmente não teria começado o Facebook. Então, teve um brasileiro e até hoje, ele ainda é dono também do Facebook. Ele tem um percentual do Facebook. Mas, se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que o Mark, em determinado momento, na verdade não era só o brasileiro, tinha mais outros 2 companheiros, eles eram em 4 quando eles fundaram o Facebook. O Mark simplesmente teve um momento lá que ele discutiu, não quis mais sociedade nem nada, pegou o código do Facebook e criou o site dele, chamado Facebook, antes era The
Facebook, ele chamou só de Facebook, e montou, e a partir daí ele foi sozinho e largou os outros 3 e não deu nada para eles. E aí o que aconteceu é que teve uma maior briga judicial grande, que durou vários anos e tal, e culminou com o Mark tendo que pagar e indenizar os outros 3, o brasileiro e os outros 2, e dar um percentual do Facebook atual. Então o brasileiro acho que tem uns 5, 6%, não lembro agora, e os outros 2 têm 1, 2% cada, tá? Mas isso é o suficiente para transformar esses 3 caras, o brasileiro e os outros 2, em bilionários, tá? O brasileiro, para vocês terem uma ideia, ele está hoje entre os 10 bilionários, maiores bilionários do Brasil, tá? Está o Eduardo Saverin, é o nome do brasileiro, tá bom? Só como curiosidade. Então aí vale a pena entender lá toda a história, os motivos deles, as discussões, as coisas todas, é interessante o filme por isso, tá bom? E aí, essa reportagem dá um destaque interessante, porque, não sei se está dando para ler aí, mas eu vou falar para vocês, que ele fala sobre quanto vale cada usuário do Facebook para o Mark. Então, foi feita uma análise de quanto valeria o Facebook naquela época, em 2012. O Facebook na época valia 840, não, desculpa, ele tinha usuários, né? 845 milhões de usuários naquele momento, tá? E aí, com essa quantidade, quanto o Facebook valia em ações naquele momento que ele abriu o IPO, aí deu para se calcular quanto vale cada usuário. Então, dos 845 milhões na época, 88,75 dólares é o que valia cada usuário naquela época para o Facebook, porque é o valor, né? Então, isso significa dizer que 88 dólares na época, 150 reais cada usuário. Isso significa dizer que o Facebook poderia te dar 100 reais para você se cadastrar no Facebook, e mesmo assim ele teria lucro, né? Só para vocês terem uma ideia nessa questão aí de valores. E aí, o que aconteceu na época? Ele abriu as ações na bolsa, e o Facebook, a hora que ele abriu, no primeiro dia de ação, foi possível ver quanto o Facebook valia, e aí chegou-se a este número aqui. O Facebook abriu as ações valendo 100 bilhões de dólares. Isso posicionou o Facebook como a 7ª empresa maior do mundo em tecnologia, tá? Não geral, em tecnologia. Então o ranking de tecnologia colocava o Facebook como a 7ª maior empresa, já quase o dobro de uma empresa chamada HP, que vocês devem conhecer, tá? Então vocês terem uma ideia aqui. E aí aqui vem um ranking que na época, em 2012, era formado dessa forma. A Apple, desde aquela época, está em primeiro. Então, acho que eu vou mostrar aqui os rankings que tem. Tem algumas variações, mas eu vou mostrar os rankings gerais. E aí, só para você ter uma ideia, na época a Apple valia quase que o dobro da Microsoft, né? Vocês terem uma ideia aqui, uma questão aqui. O Google estava em 4º colocado, hoje ele está em 2º, então vocês vão ver essa mudança grande aqui, e outros players surgiram aqui no meio, eu vou falar já já. Bem, o Facebook surgiu em 2004, tá? Só que em 2005 foi quando realmente ele se formou como empresa, como estrutura e tudo. Então, só que em 2005 ele já tinha 5 milhões e meio de usuários. Muita gente, né? E o crescimento dele foi estrondoso, chegando em 2012 com 845 milhões de usuários. Um crescimento gigante, tá? 2012. Hoje, 2020, o Facebook tem 2,5 bilhões de usuários. 2 bilhões e meio de usuários. Isso aqui, nós temos uma população total mundial em torno de 7 bilhões e meio a 8 bilhões. Tá? O Facebook tem 2,5 bilhões. 2,5 bilhões significa praticamente todas as pessoas que têm acesso à internet, porque todo o resto não tem acesso nem à internet. E aí a gente fala que a gente aqui é país pobre e tudo, mas vocês veem que nós temos acesso à internet.
Então a gente está dentro desses 2,5 bilhões e tem aí uns 5 bilhões de pessoas sem acesso à internet no mundo. Tá? Tanto é que a estratégia do Facebook e do Google hoje é levar a internet para quem não tem internet no mundo. Então eles estão investindo pesadamente em levar a internet gratuitamente para várias áreas do mundo que não têm acesso. Tá? O Facebook está com por satélite, o Google, se não me engano, o projeto é o balão meteorológico, aqueles balões que leva internet. Então eles já estão fazendo isso gratuitamente para conseguir expandir ainda mais esse volume de usuários. Tá? Legal. Aí eu vou mostrar alguns rankings de marca, que é uma coisa importante para a gente aqui falando de comunicação e marketing, entender a questão de marca, tá? E eu vou mostrar alguns rankings, porque existem vários rankings, cada ranking utiliza o seu critério de avaliação, então é muito complicado ficar comparando esses rankings entre um ranking e outro, tá? Tanto faz, na verdade, quem está em primeiro, segundo, isso muda muito pouco, tá? Essas primeiras grandes empresas aqui são empresas gigantescas, então é isso que importa, e o que mais importa é a gente olhar o ranking, olhar números, entender como é que eles estão crescendo, para comparar a sua empresa, entender como é que está o mercado, entender um pouco quem vem surgindo, quem vem se aproximando dos primeiros e tal. Essa é a maior interessante para a gente ver, e eu vou orientar aqui, vou mostrar para vocês um ranking que eu gosto particularmente, acho legal, tem um site muito bem organizado, e é um ranking de marca, tá? Esse aqui é um ranking, é um outro, tá? Chamado Brand Finance 2019, então é o fechamento de 2019, então provavelmente é sobre 2018 e 2019, se vocês olharem os números são aqui, tá? Eu nem atualizei, não sei nem se ele tem aqui e tal, porque eu prefiro o outro, eu vou mostrar, mas é importante olhar vários rankings, tá? Então aqui nesse ranking a Amazon era o primeiro aqui em 2019, a Apple vem em segundo, depois vem o Google, Microsoft, Samsung, AT&T, aí vem o Facebook em sétimo, tá? Continua aqui em sétimo, isso falando de marcas, tá? Aí aqui já vem uma empresa da China, outra dos Estados Unidos, e aqui um banco da China também, décimo, tá? Então vocês têm uma noção aqui, e os valores, de quanto é que vale em bilhões e tal, crescimento, tá? Tem o ranking da Forbes de 2019, que eu peguei aqui, é o ranking da Forbes que tem, acho que são as 10 principais, aqui tem 6, a próxima página também tem o restante, e aí aqui é um ranking, eu acho interessante esse também, porque ele mostra a receita, o investimento em publicidade, alguns tem aqui, então é legal enxergar isso, e aí dá só uma olhada aqui, os 5 primeiros, incluindo o Facebook aqui em quinto, são os que são as 5 maiores marcas, e tudo, a Coca-Cola, que durante mais de 10 anos seguidos foi a marca mais valiosa, já está aqui, ó, quinto, sexto, indo para sétimo e tal, porque as empresas de tecnologia estão vindo e suprindo tudo isso. E aí você tem até uma ideia de quanto é que eles gastam em publicidade por ano, tá? Que não é pouco, né? Se você pegar aqui, o Google gasta 6,4 bilhões de dólares em publicidade ano, é muita coisa. Microsoft gasta menos, porque ela já tem mais nome há muito mais tempo e tal, então gasta menos. A Amazon vem gastando pesadamente, ó, daqui, ó, 8 bilhões de dólares. Então assim a gente vai enxergando investimentos e coisas assim. E aí aqui as outras, a sétima vem a Samsung, que vem crescendo demais e tudo. A Disney aparece aqui, lembra que eu falei de Disney e tudo. O McDonald's está aqui em décimo, tá? Aí eu tenho aqui, eu deixei aqui o Forbes de 2019 e eu tinha aqui o Forbes de 2017, eu deixei aqui também para vocês terem uma ideia e olhando e comparando. Esse é outro ranking Brands de 2019. Aqui é um ranking também interessante porque ele mostra algumas características de valor da marca e tudo, evolução da marca, coisas assim e tudo. Esse Brands também é legal porque ele mostra a evolução das marcas, ó, de 2012 até 2018. Então aqui mostra bem
evolução da Apple, da Amazon, que vem crescendo demais, ó, já chegando junto passando aqui a Apple e tudo. Aqui tem a Samsung. Lembra que aqui teve uma queda da Samsung? Foi quando explodiu o celular, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na caneta. Aqui, ó, essa época aqui foi quando explodiu o celular da Samsung, e aí os valores de marca da Samsung caíram, mas já voltou a crescer demais depois. A Apple também teve um problema nos Estados Unidos com consumidores e tal, e tudo fez aqui, mas depois já se recuperou. Quer dizer, então dá pra gente ir vendo essas diferenças, quem sobe, quem desce, como é que tá indo aqui, é importante a gente olhar. Né? E aí dá aqui o valor da marca por setores, aí vocês veem, por exemplo, uma coisa importantíssima para vocês verem e prestarem atenção. Primeiro, em ramo, é tecnologia. 23% do mercado de empresas é de tecnologia que está entrando em tudo. Depois vem bancos, depois telecomunicações, tá? E aí assim por diante. É importante a gente enxergar como a tecnologia vem suportando. Esse aqui é o ranking que eu mais acho legal. Acho que por causa do site e porque você consegue consultar vários anos no site deles e olhar isso marca a marca. Então eu acho mais interessante por isso. Então esse Interbrand eu peguei hoje até o de 2019, porque eu ainda não estava com 2019, até no material lá do AVA eu vou atualizar também, que eu deixei até 2018, então aqui já tenho 2019, quer dizer, eles fazem o fechamento do ano anterior, tá? Então com o fechamento de 2019 a gente vê aqui a Apple em primeiro, Google em segundo e a Amazon em terceiro, tá? Esses três aqui vocês vão ver que já acontece há alguns anos. Microsoft continua aqui, continua crescendo também, é forte, para vocês verem. Então a Microsoft está aqui, ó, Microsoft, Apple. A Coca-Cola está aqui, ó, caindo e vem caindo. Não que a Coca-Cola esteja em crise, mas eu acho que algumas dificuldades no momento e tal, e que as outras empresas de tecnologia vêm crescendo demais, né? Então a Samsung já está aqui em sexto, né? E aí vem marcas de carro, que ainda continuam crescendo, são fortes. McDonald's está aqui, ó, McDonald's. E em seguida já vem a Disney, que vem crescendo e já está em décimo, tá? Ela vem crescendo nos últimos anos fortemente. Também é uma empresa que boa parte não é tecnologia, mas também tem tecnologia, porque eles compraram estúdios de tecnologia também. Aí tem IBM, que sempre é grande, não dá para descartar IBM nunca, está aqui, ó, Intel, tecnologia. O Facebook, que está aqui em 14º, já esteve um pouco melhor, tá? Vou mostrar aqui que ele já teve melhor aqui no ranking, mas caiu nos últimos 2 anos por causa dos escândalos, das coisas de vazamento de dados e tal que o Facebook teve. Então ele teve uma queda aí nos últimos 2 anos, pelo menos. E a gente consegue enxergar aqui outras marcas, ó, Louis Vuitton, marcas de roupa, de couro, a Zara, aqui que é o grande. A gente consegue enxergar várias marcas aqui para a gente olhar. E aí vocês vão ter aqui, que eu já deixei um print para vocês olharem, compararem, então, ó, 2019, 2018, e aí vocês verem que os primeiros aqui, ó, a primeira fileira não mudou nada, mas o Facebook em 2018 estava em 9º lugar, a Disney em 14º, e em 2019 mudou bem. O Facebook foi para 14º e a Disney está em 10º. Então, aí vocês olham aqui 2018, tem 2017 também, então dá para vocês verem aqui 2017 e 2016, se eu não me engano é isso. São os últimos 4 anos aqui das marcas e vocês podem ver que Apple e Google estão em primeiro e segundo, pelo menos desde 2016, eu acho que é bem antes disso também já tinha, tá? E a Coca-Cola, vocês vão vendo ela caindo aqui no meio das empresas de tecnologia. IBM também deu uma caída, que estava aqui entre os sexto, né? E assim por diante. É legal a gente olhar essas questões. Bem, aí a gente entra na rede social em si. Na rede social em si, eu vou falar curiosidades e tal, para vocês terem aqui um pouquinho de história. Em 2004 a empresa surgiu, então o nome do site era The Facebook, ou Facebook.
tá? Que era o primeiro. Aí depois, em 2005, se eu não me engano, o Mark fugiu lá com o código e tal, não sei o que, e aí ele pegou e montou o site dele, que é hoje o www.facebook.com, tá? Em 2009, introduziu o famoso botão curtir. Então, curiosidade, o botão curtir existe desde 2009, tá? Já tem mais de 10 anos. Em 2010 foi a vez dos grupos, aí ele começou a inserir a possibilidade de você fazer grupos no Facebook e assim por diante. Em 2012 é que ele comprou o Instagram e atingiu o primeiro bilhão de usuários. Então, em 2012 ele atingiu o primeiro bilhão e também comprou o Instagram. Em 2014 ele foi lá e comprou o WhatsApp, tá? Então o WhatsApp é de 2014. Também já tem um tempinho que ele comprou. Em 2015 ele introduziu os vídeos ao vivo, uma coisa que não tinha no Facebook ainda, e aí ele começou a competir com o YouTube, tá? E aí, não sei se vocês sabem, o YouTube tem praticamente a mesma quantidade de usuários do Facebook, tá? E o YouTube também é considerado uma rede social, tá? Não é só a questão de streaming de vídeo. Em 2016 é que começaram as polêmicas. 2016 passou polêmicas sobre a curadoria de notícias nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, e eles tiveram uma influência grande lá, e começou a ter um monte de questionamento, um monte de coisa. O Facebook foi acusado nos Estados Unidos por ter tendências a... Eu vou dizer esquerda aqui, mas tem as tendências deles lá, do próprio Mark, e eles começaram a mexer, e aí esse é o questionamento lá deles, tá? Tanto é que o Mark teve que ir, acho que um pouco mais para frente, ele teve que ir lá no Senado para poder se explicar. Os políticos começaram a questionar um monte de coisa e tudo, porque ele estava começando a fazer filtros. O que são os filtros? Ele estava deletando conteúdos e canais que ele achava que era Facebook, e porque ele achava lá e tal. Não acho que isso é errado, até porque é um site particular, ele pode fazer o que ele quiser, e aí ninguém pode ficar questionando isso. Mas sim, ele foi questionado porque teve vazamento de dados, teve um monte de outras coisas, não só a questão política, tá? Então acho que o maior problema foi de vazamento de dados, não a questão política, mas aí acabou entrando tudo no bolo. Em 2017 atingiu o segundo bilhão, então em 2017 ele já tinha 2 bilhões de usuários. Em 2018 é que teve, acho que o maior golpe forte aconteceu em 2018, e por isso que ele caiu em 2019 e 2020, né? 2018 para cá é que ele vem tendo prejuízo, ele tem deixado de crescer aos índices que ele crescia, tá? Então a empresa deu uma encolhida em valor de mercado, por isso que ela mudou lá o ranking e saiu de 9º para 14º em marca, tá? Não que isso tenha feito grandes dificuldades para a empresa, mas realmente o valor de marca cai. Então, questão dos escândalos, de vazamento, de dados, principalmente, e fez com que o Mark teve que ir lá no Congresso americano para poder se explicar com relação a esses vazamentos, e foi lá que acabaram questionando várias outras coisas, não só os vazamentos de dados, como também a questão dos filtros que eles estavam fazendo, censuras, né, que eles estavam fazendo lá e tal. Bem, acho que o principal é realmente o vazamento de dados, tá? Isso acho que é o que afeta mais a nós aqui, pessoas físicas, com relação a isso. Então, o vazamento de dados é algo muito delicado e que realmente vazou de milhares de pessoas, tá? E não foi só americanos, também teve vazamento de dados brasileiros e de todo mundo. Então, todo mundo acha que só vazou lá dos Estados Unidos. Não, vazou de todo mundo, tá? E aí dados são dados pessoais, que não poderia ter vazado para ninguém, tá? Depois a gente pode até falar sobre essa questão dos vazamentos, mas vamos lá. Então, resumindo, hoje, até o final de 2019, já 2020, podemos considerar 2,5 bilhões de usuários. 1,5 bilhão usa diariamente, o uso do Facebook é intenso,
tá? Vem caindo a cada ano, mas ainda é intenso, tá? WhatsApp, 1,5 bilhão, já deve estar com 2 bilhões em 2020, não sei te dizer, não, é difícil de ter esses números 100% atualizados, tá? Então eu coloquei aqui só como referência. O Messenger, lá em 2017, tinha 1 bilhão e 200 mil ativos, milhões ativos. Por quê? Porque o Messenger, ele é embutido no Facebook, então quando você se cadastra no Facebook, a ferramenta interna do Facebook é o Messenger. Então, indiretamente, todo mundo acaba usando, né? E aí o Instagram, 1 bilhão em 2019. Outra coisa, em janeiro de 2019, o WhatsApp supera pela primeira vez o Facebook e se torna o app mais popular do mundo. Então, o app mais baixado no mundo. Acho que hoje o Instagram também já chegou a baixar ou está ali próximo, tá? Bem, 200 é o número médio de amigos de cada usuário. Essa média que já aumentou muito, tá? Esse é um número já meio antigo, mas é só para questionar o seguinte: quantos usuários você tem nos seus amigos do Facebook? Né? E a gente se engana um pouquinho quando a gente coloca e fala, eu tenho 500, tenho 1.000, ou tem gente que tem 5.000. 5.000, não sei se todo mundo sabe, 5.000 é o limite de pessoa física. Se você não é artista, você só pode ter até 5.000 amigos no Facebook, entre aspas, né? Amigos. E tem muita gente que tem, tá? Vou te dizer, aqui no Brasil, até alunos, eu já vi alunos meus com 5.000. Ok. Você tem lá um monte de gente que te segue, não que você conheça. Esse é o questionamento, essa é a reflexão que a gente tem que fazer aqui do que a gente considera, entre aspas, amigos, né? Bem, 250 milhões de fotos postadas por dia. É realmente um número muito grande e torna o Facebook um dos maiores sites de fotos do mundo, tá? E aí entra até uma das polêmicas. Vou colocar só um número aqui para terminar, que é 139 idiomas, já deve estar em mais de 150 idiomas, para vocês verem que está no mundo todo. Mas a questão das fotos, eu queria reforçar a questão das fotos. Eu tenho uma reportagem que foi do ano passado, de uma menina aqui de São Paulo, que usa o Facebook, tem o Facebook e tal, e uma amiga estava lá em Praga, lá na Europa, numa estação de metrô. Ela tirou uma foto de um pôster que tinha no metrô lá, de uma propaganda da ópera lá do estado. Eu não sei exatamente o que era, mas tinha uma propaganda de uma ópera, de um show que ia ter, e estava lá o rosto da menina aqui de São Paulo, aqui do Brasil, estava lá numa propaganda no metrô em Praga. Veja, a foto foi adulterada um pouco, preparada, mas era o rosto dela que estava lá no anúncio. Então, o que aconteceu? Essa foto estava no Facebook, ela foi postada lá no Facebook, estava no Facebook dela, alguém lá da Europa achou, baixou a agência de publicidade, baixou a foto, fez um tratamento e colocou como um anúncio e estava ganhando dinheiro em cima da foto dela, tá? E aí a primeira pergunta, a reflexão que eu quero que vocês façam: as fotos que você posta, você pode processar se alguém usar, assim como aconteceu com ela? Para um pouquinho e pensa. E aí eu queria dizer para você o seguinte: obviamente, se for uma foto com o seu rosto, que foi o caso dela, sim, você vai poder entrar com processo internacional e tal, mover processo, tudo para ter ressarcimento e tudo. Mas se for uma foto de paisagem, uma foto que não tem o seu rosto, vou dizer para vocês o seguinte: você não vai poder processar ninguém, porque não existe registro de foto que você tirou no seu celular, tá? Somente fotógrafos profissionais que tiram em máquinas profissionais têm a condição de registrar isso e colocar lá como direitos autorais para o uso daquela foto, coisas assim, tá? Fora isso, se você não tem nada, se tirou uma foto no celular e tal, e alguém usou, paciência, você não vai conseguir processar ninguém do outro lado do mundo, tá? Então prestem atenção com isso. Depois eu vou postar essa reportagem para vocês verem que é real e aconteceu agora, tem do ano passado, tá? Outros dados.
600 mil tentativas de invasão por dia. É um dos sites mais visados pelos hackers para tentar invadir. Tá? Dessas 600 mil, dá para contar no dedo quais conseguiram efetivamente chegar lá. Tá? Então tem um monte de tentativa que nem faz cócegas para o Facebook. Mas isso é por dia, para vocês terem uma ideia. 4 bilhões e meio de curtir por dia. Então aquele botãozinho curtir funciona por dia um absurdo. 99 milhões de usuários, já passou dos 100 milhões de usuários no Brasil. Tá? O Brasil é o segundo maior